Boa noite, meus queridos irmãos, amigos. Como vocês estão? Nós temos orado por vocês, temos saudades, não é? Mas nós louvamos a Deus porque tudo está no controle do Senhor. E nós estamos aqui para meditarmos mais um pouquinho na palavra de Deus. E hoje é o dia da célula, nós estamos estudando o Rick Warren, né? A Vida com Propósito. Nós vamos hoje ter a lição número 20, a 20ª lição. E hoje, olha só, eu vou falar sobre restaurando a comunhão quebrada. Nós vimos como viver em comunidade e é possível nós vivermos em conflito muitas vezes conosco e com Deus e com as pessoas. É impossível ficar em conflito com alguém e não ficar com Deus, né? Na verdade, antes eu desobedeço a Deus por abrigar sentimentos que não é o amor dele aqui em meu coração. E aí eu tenho com as pessoas. É lindo esse texto e eu quero que se faça sangue nas minhas veias todos os dias da minha vida, na minha casa e na vida dos irmãos, porque vocês e eu entendendo isso, nós viveremos, né? Nós viveremos. Vamos orar. Pai, eu quero te adorar porque o Senhor é Deus, porque o teu reino é relacionamentos. E, Senhor, ajuda-nos a entender isso. Quando eu creio em Ti, eu me reconcilio com o Senhor e com as pessoas, Senhor. Dê-me um coração puro, um coração reconciliador, ó Deus. Que eu ame reconciliar-me sempre contigo e com as pessoas com qual eu me relaciono, Senhor, com a família em primeiro lugar, e com os irmãos e com as pessoas que eu conheço. Dê-me um coração humilde para reconhecer, Senhor, aquilo que tu mostras a meu respeito, para que eu possa ir até o Calvário e me reconciliar contigo. Certamente eu me reconciliarei com aqueles que eu quebrei a comunhão. Senhor, dê-me um coração, Senhor, contrito, verdadeiro e humilde. Dê aos meus irmãos. Traz revelação nessa palavra. Senhor, me dirija cada instante que for falar. Quero a fidelidade tua. Eu quero dizer que eu te amo e que eu quero todos os dias, Senhor, me relacionar com o Senhor, porque daí eu ficarei bem com as pessoas que estão ao meu redor. Te amo, Senhor. Obrigada pelo teu amor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria ler um texto que está em 2 Coríntios 5, versículo, nós vamos ver aqui, versículo 18. Olha que interessante, versículo 18 ao 21. Eu queria ler com os irmãos, amém? Então, olha só, Deus te deu um ministério. Tem muita gente que fala assim, não tem um ministério. Pensa que ministério é igreja, na igreja, não é? Ministério é aquilo que Deus deixa, de pregar o evangelho. E esse ministério aqui, que eu quero ter. Se você não tem esse ministério da reconciliação, nós estamos desligados de Deus. Olha só, versículo 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Olha o apelo. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha, o ministério da reconciliação. Mas o que é isso? O Deus é um Deus santo. Quando eu quebro a lei de Deus, eu me desligo do Senhor. E automaticamente me desligo dos meus amigos, familiares. Então, há muitas vezes eu falei assim, eu estou bem com Deus,
mas eu não quero conversar com fulano, não quero orar por ele, não, eu tô magoada. Então, há um sofisma, um engano, uma mentira, que eu posso ficar bem com Deus não perdoando meu irmão. É impossível. Impossível. Não sendo perdoada e não perdoando, né? Então, o Ministério da Reconciliação, se eu quiser, por que há muitos que não suportam a comunidade da igreja? Porque Deus vai me tratar profundamente dentro de uma igreja. Por quê? Com o convívio com os irmãos, né? Com ferro se afia. Quer dizer, quando há aqueles assim, arranhões, é porque Deus está trabalhando e quer formar Jesus na gente, não é? E a gente não quer saber, né? A gente quer que o outro mude, mas não quer mudar, né? A gente não quer deixar Deus fazer a mudança em nós. Por isso nós precisamos ter um coração humilde, é o que eu pedi no início, para que quando Deus muda a gente, muda o outro também. Olha só, então aqui nesse capítulo vai falar assim, sempre vale a pena restaurar relacionamentos. Toda vez que se restaura um relacionamento, o céu desce. O céu desce, meus queridos. Você fica igual um passarinho. Eu sei disso porque toda vez que eu fui para reatar um relacionamento quebrado, eu me senti um passarinho livre. Então, olha só, o pecado, ele cria abismo. Tanto que quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus, né? Ele se afastou de Deus. Não foi Deus que se afastou dele. Deus estava indo atrás dele e ele se afastava. Olha só, e assim depois nós vemos Caim também, os filhos quebrando relacionamentos. Então, antes de eu quebrar um relacionamento com alguém, tem gente que fala assim, eu estava tão bem, ai, agora fiquei com raiva dessa pessoa. Nós não estávamos tão bem, senão não tinha ficado com raiva. Na hora que eu fiquei com raiva, primeiro eu me desliguei de Deus e depois da pessoa. Sério, né? Eu não achava isso, não. Eu achava que eu podia ficar muito bem com Deus. Lá o livro de 1 João fala direto sobre isso. Então, o reino de Deus é relacionamento. E até eu falei domingo sobre alegria. E o reino de Deus é a alegria do Espírito Santo e é relacionamento com o Pai. 1 João, capítulo 1, de 1 ao 5. O Pai com o Filho Jesus e com as pessoas que eu convivo, com as pessoas que eu ao meu redor. Olha que interessante. Deus é especialista em restaurar relacionamentos e Ele quer usar você. E Ele quer que você seja um pacificador, não é? O que é um pacificador? Um pacificador é aquele que traz paz. Então, por exemplo, vem alguém falar de uma pessoa para você e você toma as dores porque Jesus falou que um cego não guia outro cego. Eu estou magoado com o meu marido, vem uma pessoa falar do marido, imagine que eu vou reconciliar a paz, eu vou pôr mais lenha na fogueira. Então, ou vem alguém falar de outra pessoa e eu tô com raiva, não é? Então, pacificador é quando eu tenho a graça de perdoar, tenho a graça também de ser perdoada, a humildade de reconhecer o meu erro e ajudo a pessoa a se reconciliar com Deus. Porque lá em Hebreus 12 diz que não haja entre vós raiz de amargura que vos perturbe. Então, a raiz de amargura é ressentimento, mágoa. Por que eu sei disso? Porque já tive e quando quer vir, eu já falo, meu ministério é reconciliação, não vou ficar com esse lixo aqui não. Vou procurar o sangue de Cristo para me perdoar. Então, olha só, a raiz de amargura, ela brota e ela contamina muitos. Então, quando eu não sou livre, eu vou pegar as dores da pessoa e não vou deixar a pessoa livre, porque eu não sou livre. Eu também estou amarrada com a amargura. Alguém vem falar de amargura, nós duas vamos tecer a amargura ali, não é? E ninguém fica livre. Ninguém fica livre. Porque aparentemente parece que um tapinha nas costas vai deixar a gente feliz. Eu falei e não sei o que. Não.
eu vou ficar bem se eu tiver o reconhecimento que errei e que preciso da reconciliação. Glória a Deus, né? E isso aí é grego. Eu sei que é grego para muita gente. Senhor, que o Senhor traga entendimento em nome de Jesus. E eu quero também, cada dia para mim também, que eu preciso, para minha casa, para os meus irmãos, para a igreja. Olha só, então o pacificador, lá nas bem-aventuranças fala, né, bem-aventurados pacificadores, é aquele que promove a paz. E a paz começa com muito conflito antes, não é? Só precisa da paz quando está em conflito e em guerra. Então, muitas vezes eu penso que é para a paz vem, ser pacificador é você concordar com o erro do outro. Eu nem vou falar nada porque eu vou deixar tudo, não é? A Bíblia fala que eu preciso falar uma vez. Se você falou uma vez também, você não pode ser aquela mulher que fica gotejando, pensando que você vai mudar alguém, né? Eu falei uma vez, falei o que precisava, aí eu vou orar para que Deus, só Deus para mudar, mas eu preciso falar quando assim, quando eu sobre a reconciliação, não é verdade? Eu preciso. Olha só, pacificador então não é você se omitir e também não é também você querer que a pessoa mude no seu tempo. Pacificador é aquele que fala e tem a paciência de esperar a pessoa entender o que está na palavra de Deus e você levá-la a obedecer a palavra de Deus. Primeiro você ser obediente, depois levá-la a pessoa que está sem reconciliação à presença de Deus. E não é uma missão fácil, não. Por isso que muitos vai para o caminho mais fácil, não é? Cada um no seu quadrado, não é? Então, não é isso que Deus quer. Ele quer que nós sejamos pacificadores, que nós falemos, oremos, né? Falemos, porque o falar dá um confronto, né? Falemos, oremos e esperamos o Espírito Santo a fazer a obra. Olha só que interessante. Muitas vezes a pessoa pensa, não vou falar porque vai dar conflito, eu não vou me meter. Amar dói. Amar dói. E se você se importa mesmo com a vida de uma pessoa e sabe que ela está morrendo e sabe, nós precisamos conversar, não é? Olha só, muitas vezes eu tenho um problema. Eu lembro que uma vez eu fiquei assim triste com algumas atitudes de uma pessoa e ela era bem mais velha que eu. E Tito fala para nós termos respeito com as pessoas mais velhas, não é? Quando nós formos falar com uma pessoa mais velha, nós devemos ir com respeito e com temor de Deus, não é? Falar a verdade, mas com a atitude certa, né? E olha só que interessante, eu orei. Então aqui como restaurar relacionamentos fala que eu devo falar com Deus antes de falar com a pessoa. Tem gente que algumas vezes eu fiz isso também, não é só tem gente, eu já fiz isso e aprendi muitas vezes na dor. Por quê? Quando você não fala com Deus, você não está quebrantado. Você vai lá e aí, em vez de haver reconciliação, cria-se mais guerra, daí cria-se mais conflito. Então, era melhor nem ter ido falar, porque eu não estava com o meu espírito preparado. Não estava com humildade, nem com o coração contrito. Então, eu preciso, antes de reconciliar-me com alguém, orar e ir lá, naquelas quatro paredes, ou seja, pode ser o banheiro, pode ser onde for, quarto, eu preciso estar ali com o Senhor. Senhor, me mostra a verdade, como tu vês o meu coração. Porque às vezes eu estou cheia de justiça própria, que eu sou uma pessoa tão boa, me fazendo de vítima, né? Aí eu muitas vezes cheguei para Deus com orações assim. Então, e lá no Salmo 73,
fala assim que o Davi fala para Deus que os sentimentos dele levaram ele a agir como tolo, como um animal irracional. Os meus sentimentos misturavam dentro de mim. 73:11, se não me falha a memória, é 11. E eu li essa semana. Como ele fala que os sentimentos dele, porque os sentimentos são enganosos, não é o meu, o seu, o coração enganoso, Jeremias 17:9, não tem como. Então, quando eu estou aflorada com sentimentos assim, que contrários à palavra de Deus, mágoa, ressentimento, amargura. Quando eu tô assim, eu não consigo ver o que é verdade e o que não é. Então eu preciso estar com Deus para Deus me mostrar o que tem aqui, antes de eu ir falar com qualquer pessoa. E Deus, ele nos atende e ele mostra. Então, antes de eu ir falar com essa senhora mais velha, que eu fui pedir a Deus para Deus me perdoar, que eu fiquei muito triste, para Deus perdoar esse ressentimento do meu coração. E que Deus me desse um coração humilde, e que eu recebi o perdão de Deus, primeiro pelo meu pecado, né, de ter ficado magoada e tecer, assim, na minha mente, tristeza, não é? Pedir perdão a Deus, e aí eu fui falar. Quando eu fui falar, eu estava livre. Eu fui falar mais com a reconciliação, porque eu vi que quando eu fiquei amargurada, eu me afastei dela. E Deus não queria isso, não é? E quando eu fui, essa pessoa falou muitas coisas, muitas. Assim, não aceitou muito, mas eu estava tão livre que eu fiquei quietinha e ouvi, falei, mas assim, mas ó, você não podia ter ficado assim. Eu falei assim, a senhora pode me perdoar em nome de Jesus, eu errei, eu pedi perdão a Deus, eu sei que Deus me perdoou, você pode me perdoar? Então, eu não esperei que houvesse assim o reconhecimento da parte dela, porque quando você espera, você ainda não se arrependeu, então você não pode falar com a pessoa. Se você espera alguma coisa de quem vai te ouvir, você ainda não se arrependeu, porque quando você se arrepende, você está livre, você está livre. Você vai lá só para se reconciliar com ela, não é para você resolver o problema. Eu sei que essa senhora continuou, eu continuei orando tudo, mas e continuou algumas vezes fazendo a mesma coisa, mas aquilo já não me incomodava mais, porque eu tinha sido perdoada e estava livre. E glória a Deus por isso. Meus queridos, vocês nem imaginam que caminho glorioso é o caminho do perdão, quando você vê o que está errado em você e você acerta. Não, o erro do outro já não te faz diferença. Isso é uma busca, viu? É uma revelação, porque antes eu até boxeava com Deus, porque eu não entendia como o outro fez isso para mim, falou de mim, como eu que tenho que me arrepender. E Marcos 7,15, Deus me trouxe. Por isso que essa revelação foi o dia de uma das maiores libertações da minha vida. Foi essa graça de entender no meu espírito que eu precisava de arrependimento em relação ao meu erro. E eu precisava enxergar o meu erro como Deus via e não como eu via. Eu me via justa, né? Você é muito legal, não sei o que. Deus me mostrava como realmente eu era. Porque se ele não me mostrasse, eu não ia me arrepender. Então, queridos, olha que interessante. Antes de eu promover qualquer tipo de reconciliação, eu preciso falar com Deus. Falar com Deus, e aí vai ser, quando eu falo com Deus, Isaías capítulo 5, ele estava assim, ai dos que fazem isso, ai dos que fazem. Ele estava assim, muito cheio de crítica, não é? E quando ele viu o Senhor no templo, ele falou, ai de mim. Então, esse bate-papo com Deus que você vai fazer, e eu faço isso constantemente, eu preciso disso. Esse papo com Deus, essa conversa maravilhosa com o Senhor, essa intimidade com o Senhor, ele vai te mostrar
quem você é, o que tem aí dentro de você, o que tem dentro de mim. E aí eu vou estar livre para ir fazer a reconciliação. Então, antes disso, não devo fazer isso. Outra coisa também, antes da reconciliação, eu preciso pedir a Deus para me mostrar então quem eu sou, a verdade sobre mim. Aí, segundo ponto, você sempre toma a iniciativa. Aí você fala assim, eu errei, mas meu esposo errou também. Eu errei, mas meu irmão errou também. Então, lá em Mateus 7, 13 e 14, diz assim, estreito estreita é a porta e também o caminho que conduz à vida, né? E apertado é o caminho. E larga é a porta e o caminho que conduz à perdição. Então, olha só, estreita. Então, se você quer passar a cruz, tem essa porta. Se você quiser passar, você não pode levar o seu marido junto, porque você fica junto. Você não pode levar o seu filho junto. Eu errei, mas ele errou também. Olha como ele falou sem respeito comigo, não sei o quê. Você não entrar pela porta é você ficar muito bem. Isso não se finge, não tem como. Se você só falar, me perdoa, tá, da boca para fora, e não houve aqui um arrependimento genuíno, você não fica bem, você fica mal. Eu lembro que às vezes eu chegava da escola, assim, por causa de algum aluno que tinha falado alguma coisa e eu estava mal. E eu falei, Senhor, quero teu colo, quero teu colo. Senhor, preciso ouvir o Senhor, preciso ouvir. E esses momentos de estar com Deus é isso, Deus te carregar no colo e Ele falar. E eu quero que fale, porque eu quero sair daquilo, né? Então, o Senhor falou, você precisa perdoar o seu aluno das palavras que ele falou. Gente, parecia que eu tinha descoberto o Brasil e eu sei tanto disso. Olha, constantemente eu preciso viver isso. Aí eu falei, Senhor, eu quero primeiro que o Senhor me perdoe da raiva que eu fiquei dele e quero que o Senhor, agora eu libero também ele em nome de Jesus. Aí eu fico ótima, durmo, descanso, acabou a perturbação. Porque o pecado, a Bíblia fala que o arrependimento é como um refrigério. Atos 3,19. É para que venham tempos de refrigério. Quando você se arrepende, parece que você está com aquele calor, aquele ardor que o pecado traz, aquela perturbação. O arrependimento traz aquele refrigério, não é? Então, eu sempre devo tomar iniciativa. Enquanto eu não for falar com Deus e sempre tomar iniciativa e achar que o outro tem que vir falar comigo, o outro que tem que se reconciliar, não vai dar em nada, não vai haver reconciliação, então nem vá, né? Você precisa estar com Deus, porque muitas vezes a gente jejua e ora para que Deus mostre, Senhor, o que está aqui que está me separando de ti, das pessoas, não é? O que está dentro? O Senhor mostra com muito carinho e amor. E ele não só mostra, mas ele me tira. Porque às vezes a gente fica repetindo sempre, né? Porque há séculos, né, eu continuo falando a mesma história, né? Que eu tô chateada, não sei o quê. Então, até quando? Eu preciso da reconciliação com Deus e da reconciliação com aquele que me feriu, não é? Então, eu sempre devo tomar a iniciativa, não é verdade? E outra coisa também, eu não devo, quando o Espírito Santo fala com a gente, em Hebreus 3, versículo, versículo 7 diz assim, se você hoje ouvir a voz de Deus, não endureçai o vosso coração. Então o Senhor está falando, você precisa ir até o teu irmão e falar isso. Você ficou com raiva? E há muitos que vão, se não ficou na presença de Deus antes, né, para Deus mostrar, ele vai lá não para reconciliar, mas para acusar o irmão. Porque eu tô com raiva, porque você fez isso, fez aquilo. Eu nunca vi isso. Isso não é arrependimento. Nós já temos um acusador, é o diabo. Nós não precisamos de outro. Nós não precisamos ser o acusador do meu irmão. Então, eu preciso primeiro receber o perdão de Deus para tirar a pessoa do erro. Para tirar a pessoa do erro. Se eu não sair do erro, como é que eu vou? Então, aí Jesus falou sobre a trave.
o meu irmão tem um cisco, ele pecou, ele tá com um cisco no olho. Eu tenho uma ripa, como é que eu vou tirar o cisco? Então, primeiro, eu preciso estar com Deus para Deus tirar a ripa do meu olho. Aí eu vou ajudar meu irmão a tirar o cisco. Então, olha que interessante, não é? E os dois no Calvário chorando, porque não tem aquele que não erra, não é? Então, chorando e pedindo perdão a Deus e a misericórdia. Então, se hoje eu ouvir a voz de Deus que eu preciso ir, né? Não prorrogue, não deixe para depois. A Bíblia fala que o tempo de Deus é hoje. O Espírito de Deus falou com você, não deixe para amanhã, não é? Isso está lá em Hebreus 3, é sério aquele texto. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureçai os vossos corações, né? Esse versículo primeiro é para mim também. E também nós precisamos ter compaixão das pessoas, não é? Muitas vezes nós vamos ouvir, né? E vamos precisar ter compaixão. E ter compaixão não é você assim deixar a pessoa só descarregar os sentimentos, mas é você tirar. Por exemplo, quando eu fui com essa senhora, ela falou muitas coisas que ela estava magoada, né? E primeiro eu falei, pedi perdão para ela do que eu estava assim, do que eu senti que me fez muito mal, e ela começou a falar muito. Então eu toda hora falava assim: a senhora pode me perdoar em nome de Jesus? A senhora pode me perdoar em nome de Jesus? Eu implorei que ela me perdoasse. E não falei de nada do erro dela, porque eu já havia perdoado. Porque Deus me perdoou, porque como eu não podia perdoá-la? Então, muitas vezes, por isso que nós precisamos deixar a pessoa falar, né? Mas não deixá-la naquele estado. Como você recebeu o perdão de Deus, né? Deus vai trazer o perdão para ela. Se ela falar que não te perdoa, você está ali perdoado por Deus e você vai orar para que Deus traga o perdão também para ela em relação a você e em relação a, a você e a ela mesmo, né? Porque nós precisamos aprender a nos perdoar também e pedir perdão a Deus e ao próximo. Então, olha só que interessante, que quando meu coração, eu preciso ouvir a pessoa, deixá-la falar, mas não deixá-la naquele estado, não é verdade? Eu vou falar do meu erro, a reação dela pode ser de lhe perdoar, ela vai falar bastante, ou não perdoar. Mas você nunca vá numa atitude de acusá-la, porque isso não é de Deus. É a ação demoníaca isso. Quem chega para a pessoa, porque eu falo a verdade mesmo, a verdade não é a do outro que você vai mostrar, é a sua. Porque eu lembro que eu precisava reconciliar com meu pai e eu falei, Senhor, eu via só o erro dele, aí o Senhor trouxe o meu erro. Aí eu sabia do que pedir perdão. Eu falei, quando Deus trouxe o meu erro, eu não tinha nada que falar dele. Deus me mostrou tão grande o meu erro que eu falei, meu Deus, eu não tenho nada mais para falar do meu pai, porque o Senhor trouxe a verdade sobre mim. Então, a verdade, para você sair dessa agonia, nunca é mostrar a verdade do outro, porque a verdade do outro está sendo passada pelos seus sentimentos, e quando nós estamos com sentimentos de mágoa, altera a realidade. Eu vejo o outro como um monstro. Então, por exemplo, a menina que tem mágoa do pai vai ver o esposo como um monstro sempre. Porque ela não vai ver o marido, ela vai ver o pai e o marido junto. Então, ele se torna um monstro. Ela não vê só o erro do esposo. Então, os sentimentos, eles são acrescidos cada dia mais, porque como eu não saio da mágoa, eu vou vendo tudo, o mundo, as pessoas, tudo como eu via antes da primeira pessoa que eu fiquei magoada. Então, é sério. Então, eu devo compreender, devo ajudar, devo acertar primeiro o meu erro, né? Eu não posso ajudar a pessoa se eu antes não acertar o meu erro primeiro e eu tenho que acertar. E então nós vamos ver que eu preciso confessar a minha parte no conflito. Então, quando eu chegar, eu não vou
não vou falar nada da pessoa, eu vou falar de mim. E vou pedir perdão. E vou compartilhar que Deus me perdoou. Então, olha só, no momento que eu estiver falando do meu erro, Deus vai estar trabalhando na pessoa, se ela estiver aberta. Se não, eu sei que ela vai ouvir e a palavra de Deus não volta vazia e ela vai, em nome de Jesus, ser revelado esse mistério, né? De receber o perdão e dar o perdão, né? Receber de Deus o perdão e dar para quem a pessoa tem mágoa, né? Então, a confissão é a ferramenta mais poderosa para a reconciliação. Então, você não pode reconciliar com ninguém acusando o outro. Lá em Apocalipse 12 fala que o acusador é o diabo, nos acusa de dia e de noite. Então, se você recebeu o ministério da reconciliação, Paulo fala assim, em nome de Jesus, reconciliai-vos com Deus. Aí você fala, mas eu estou bem com Deus. Impossível. Ninguém fica bem com Deus se não fica bem com o irmão. Na hora que você se desligou do irmão, você já tinha se desligado de Deus antes. E também é um mistério, né? E é sério, não é? É sério. Então, olha só. Então, a confissão, eu preciso ter a humildade de reconhecer a minha parte, né? Eu preciso, antes de me reconciliar, falar com Deus, porque Deus aí vai me trazer. Eu vou tomar a iniciativa de acertar, não vou esperar nada, né, do outro. E também eu vou confessar a minha parte no conflito, né? Eu não vou esperar que a pessoa fale nada, eu vou esperar a minha parte no conflito. E eu vou investir também no problema e não contra a pessoa. Eu vou lembrar que a minha luta são contra as forças espirituais que quer me desligar de Deus e não contra a pessoa. Eu vou ouvi-la e normalmente quando uma pessoa age com agressividade com a gente, o problema não é bem assim conflito conosco. Ela já vem um conflito anterior de outras coisas, não é? Nós vamos só implorar para que ela se reconcilie com você e com Deus. Porque no momento que ela ficou também desligada de você, ela ficou de Deus também. Então, eu preciso investir, né? Investir na vida da pessoa, deixá-la falar e ter a humildade de não retrucar nada. E de nem mostrar erro dela, não. Você fale só do seu. É loucura? É. Mas olha, quando Deus me falou a primeira vez, eu fiquei irada, porque eu tenho um sangue de espanhol com italiano aqui, agora não, agora eu já tenho sangue de Cristo. Então eu falo, como? Não sei o quê. Quando eu provei, porque ó, ficou sangue, esse texto que eu tô dando para vocês ficou sangue em minhas vezes, e precisa sempre ficar para eu viver. Eu nunca mais você deixa. Você descobre o Brasil. Quer dizer, você descobre novas terras. Você vê como é bom, como é uma aventura andar no Espírito de Deus, como é uma aventura. E um do fruto também do Espírito é o arrependimento. Quando ele vier, convencerá o homem do pecado, porque quem me convenceu do meu erro e quem vai te convencer do seu erro na reconciliação é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo, ele que nos convence, é o fruto digno de arrependimento lá em Mateus 3:8. E aí a minha luta vai ser contra o problema e não contra a pessoa. Não é verdade? E se você lembrar de como Deus perdoa você e perdoou, você não vai ter direito nenhum, nem argumento para não perdoar ninguém. E nós vamos ainda ver que você deve cooperar, né, nessa reconciliação o quanto possível for. Porque, veja bem, às vezes custa o nosso orgulho, a nossa, a imagem, né? A nossa reputação, que a pessoa falou, tudo. Então, quando você abre mão, você vê que não tem assim mais importância.
É tão interessante, o pecado do outro já não lhe fere mais quando você é perdoada por Deus. Quando você confessa a Deus a ira que você teve, aí o que o outro fez fica um cisco. Como diz lá em Mateus 7, né, versículo 1 e 2 e 3. Não tem mais. É assustador, meus irmãos. Só quem provou que entende o que eu estou falando. Não tem, do fundo do coração, não tem mais importância. Você fica livre. E onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então, e a gente deve dar ênfase à reconciliação e não à solução. Porque às vezes, eu lembro que quando eu fui falar com o meu pai, as coisas que me feriram no momento que eu pedi perdão da minha raiva que eu tinha, e aquilo já não me feria mais, aquilo já não podia mais me ferir. Eu fui protegida com um escudo de Deus. Eu estava livre. Então, quando eu fui pedir perdão para ele, eu não solucionei a mudança dele, nem a mudança da situação, só que eu podia agora abraçá-lo, eu podia falar com ele, mesmo ele estando assim. Então, isso é uma dádiva, é uma dádiva. Não é concordância com o erro, não. Eu continuei lutando, tanto que depois meu pai pediu perdão para a mamãe, né? Ele pediu perdão a Deus, tudo. Então, você ter relacionamentos não significa comunhão no sentido de concordar com o erro. Significa que você se reconciliou com Deus e se reconciliou com aquela pessoa, você pode amá-la e separar o pecado. Isso é uma dádiva, isso é uma dádiva e Deus é bom. Não significa, agora, há outras que, não, o fulano é assim, bebe, eu também vou lá, vou beber junto. Não isso não é relacionamento. É você saber o que está errado, mas você amar e orar pela pessoa. E se você tem alguma mágoa, você ir lá e falar. Não significa concordar com aquilo que a Bíblia condena. Significa você amar a pessoa e se reconciliar. A coisa não foi solucionada na hora que eu quis. E nem é. Glória a Deus por isso, porque Deus, mas a semente foi lançada. E no devido tempo dá o seu fruto. Então, queridos, Deus nos ama e Deus quer eu quero ler, Deus quer a nossa reconciliação. Eu quero ler Efésios 2, vou ler aqui para vocês, para nós terminarmos a nossa meditação. Efésios 2, versículo, olha só, versículo 14. Porque Deus é nossa, Jesus, né, e Ele é nossa paz, o qual de ambos, de mim e da pessoa que me feriu, fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. A inimizade, porque no momento que ficou entre mim e uma pessoa, está entre mim e Deus. Também no versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Olha que maravilhoso. Então, Deus, ele tem poder de construir pontes aonde houve o abismo, né? Glória a Deus por isso. Então, vocês sabiam que eu quero que você medite em 2 Coríntios 5, o ministério da reconciliação. Deus tem isso. Você só vai receber esse ministério da reconciliação a hora que você começar a reconciliar-se com Deus e com as pessoas que te feriram. E você nunca mais larga esse ministério, é o ministério mais maravilhoso que tem, né? Há muitos que ambicionam o ministério de louvor, ministério de teatro, ministério, mas o maior ministério que Jesus fez, que é um mistério, né, na casa de Deus, é a reconciliação. Queridos, que você reconcilie-se com Deus sempre e reconcilie com aqueles que te feriram ou que te ferem. É a maior dádiva, ó, é a maior
curtição, como diz, não é? É muito, muito bom. Você fica igual um passarinho livre. Um beijo grande. Deus guarde vocês. Que Deus abençoe e prove dessa bênção. Você nunca mais vai deixá-lo. Viu? Você vai ficar muito bem. E é isso que Deus quer, né? Amo vocês. Uma boa noite. Que Deus guarde vocês. Deus abençoe. E até quinta-feira que nós vamos ter Daniel. Vai ser uma bênção. Vai começar os estudos de Daniel. Não percam. Beijo grande. Deus abençoe e seja liberado o ministério da reconciliação sobre você e sobre mim todos os dias da minha vida, sobre minha casa, sobre a igreja. Em nome de Jesus. Amém.